Irmão, vamos assentado mesmo como os irmãos estão. Vamos abrir nossas Bíblias no texto para nossa meditação nesta manhã, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, o verso 11, 12, 13 e 14. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, do verso 11 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glotonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Que Deus nos ajude nesta manhã. Palavra de Paulo, apóstolo Paulo, palavra inspirada por Deus para a igreja de Romanos. Palavra que serve para nós nesta manhã. E eu digo para os irmãos, já é hora de despertarmos do sono. Vamos repetir, repita comigo. Já é hora de despertarmos do sono. Fala para quem está do seu lado aí. Já é hora de despertarmos do sono. A Bíblia, a palavra de Deus, nos alerta várias vezes, em vários textos da palavra de Deus, o Senhor fala sobre o problema da sonolência espiritual. Por exemplo, lemos lá o mesmo Paulo escrevendo à igreja de Efésios, no capítulo 5, no verso 14, ele fala uma palavra em relação a isso. E ele fala o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aqui, a palavra, ela traz primeiro um despertar. Fala que a igreja deveria despertar, a igreja deveria acordar. Segundo, a igreja deveria levantar e sair dentre os mortos, para que o nome de Jesus resplandecesse. Irmãos, é lamentável observar as multidões humanas de pessoas que parece que não enxergam nada. As pessoas parecem que vivem em uma escuridão e não conseguem ver nada em relação às coisas espirituais, às coisas relacionadas a Deus. A Bíblia diz no Salmo de número 19, versículo 1, olha o que está escrito em Salmo 19, verso 1. O céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento anuncia o quê? Ou seja, meus irmãos, as mãos de Deus fez tudo isso que existe na humanidade, no mundo. Tudo que existe foi construído, foi criado por Deus. E mesmo assim, a maioria da humanidade
vivem alheios a Deus. Vivem indiferentes a Deus, como se Deus não existisse. Como se Deus não existisse. Multidões de pessoas passam dias, meses e anos e não conseguem dar graças a Deus por nada na sua vida. Essas pessoas se movimentam no mundo cheio da manifestação divina. A manifestação divina se manifesta de várias formas, meus irmãos. Vou dar alguns exemplos. Ao olharmos para o céu, ao olharmos para um céu estrelado, nós vemos ali a mão de Deus. Não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de algum dia ir para um lugar, numa roça, num lugar escuro, e você olhar para o céu quando está sem nuvem. Que coisa linda é olhar para o céu e ver aquelas milhares de estrelas no céu. Já tive essa oportunidade, uma vez que saí com minha família, fomos para um lugar que era muito escuro, no meio do mato, e o céu estava claro, e nós fomos para o quintal, e ali nós contemplamos quantas estrelas, milhares e milhares de estrelas, e as pessoas não conseguem ver nisso a mão de Deus, o poder de Deus. Outra coisa que nós podemos ver a presença de Deus, o agir de Deus, é no murmurar de um riacho. Não sei se tem pessoas aqui que é do interior, né? Mas quando nós vamos para uma roça, um lugar assim, nós escutamos o barulho das águas da cachoeira, de um rio. E eu não me esqueço de um retiro que nós fizemos lá em Lídice, irmã Edilma, terra da minha Edilma, irmão Rivaldo. Que coisa maravilhosa, irmãos, você está em um lugar e você escutar o barulho da água, né? Aquele barulho da água, do riacho, e não sentirmos que ali há o poder de Deus. Outra coisa que nós vemos o poder de Deus, a mão de Deus, é o barulho da brisa, do vento, quando estamos em um campo aberto, e aquele barulho do vento, ele assobia, ele canta em nossos ouvidos. Isso tudo é a mão de Deus. Quando vemos uma coisa simples como uma folha de uma árvore que cai, uma folha seca que cai, nós temos inteligência e podemos pensar que aquela folha seca que caiu foi uma folha que outrora ela estava verde, viva, né? E agora ela cai, é a hora de morrer, de voltar novamente para a terra. Como que as pessoas podem ver e ouvir essas coisas e não entender que existe um Deus que controla todas as coisas? Como é que nós podemos olhar para uma criança inocente, o sorriso de uma criança, e não vermos ali o poder de Deus, a manifestação de Deus para conosco que somos homens? Em tudo isso, meus irmãos, nós vemos a mão de Deus, o poder de Deus. Mas parece que para a maioria das pessoas que vivem neste mundo, isso não representa nada. Nada vem de Deus. Um céu estrelado, isso é comum, isso é normal. O ouvir um pássaro cantar, coisa linda é ouvir um pássaro cantar, um pássaro solto cantar. É diferente de se ouvir um pássaro dentro de uma gaiola cantar. Não sei se você já observou isso. Um pássaro cantando solto, no retiro lá de Angra dos Reis. Tem muito canário da terra ali, né? Aqueles canarinhos amarelinhos no fio, no gramado, cantando. Coisa linda, aqueles passarinhos cantando. É o poder de Deus, irmãos. Coisa maravilhosa. As pessoas não percebem nada disso. Parece que estão dormindo. Sim, a palavra diz, estão dormindo, estão mortos.
mortos. E essas pessoas, elas passam pela vida, passam pela existência como um zumbi. São vivos mortos, ou mortos vivos, que não percebem a ação de um Deus maravilhoso. Escutei uma frase certa vez que dizia o seguinte, e essa pessoa afirmou: não sei de uma necessidade maior do homem do que uma nova experiência com Deus, uma nova compreensão de Deus. Muitos estão mortos em vida, não percebem nada. E nós, irmãos, que estamos dentro da igreja, e nós que estamos ouvindo sempre a palavra de Deus, e nós que estamos sempre buscando Deus, meus irmãos, pensem nisso. As mãos de Deus, elas descem da eternidade. As mãos de Deus, elas descem do céu. E ela vem até aqui, esta terra, para nos segurar. Já pensaram nisso? As mãos de Deus, ela vem do céu até esta terra para nos segurar, para nos proteger quando estamos caindo, quando estamos em perigo. Quando aquele carro que o irmão Rivaldo estava, quando o esposo da irmã Isabel estava e aqueles servos de Deus estavam ali, meus irmãos, a mão de Deus desceu do céu e veio ali e segurou aquele carro para que coisa pior não acontecesse, para que aquele carro não explodisse, não pegasse fogo e o servo de Deus ficasse ali dentro, irmãos. Ali foi a mão de Deus que desceu do céu para cuidar dele, como desce todas as vezes que nós estamos correndo perigo, quando os nossos familiares que nós clamamos, nós buscamos, estão em perigo, e ela desce do céu, desce da eternidade e vem até onde estamos para nos proteger. É o poder de Deus, é o nosso Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vestimentas, vestimentas lavadas no sangue do Cordeiro. Vestimentas lavadas no sangue do Cordeiro são colocadas sobre nós, meus irmãos, sobre nós que um dia recebemos Jesus como Salvador. Ele coloca sobre nós vestimentas lavadas, brancas, sobre nós que somos seus filhos. Porém, muitas das vezes, irmãos, nós como humanos, pecadores que somos, preferimos andar, nos apegar aos andrógios. Você sabe o que é andrógio? Depois você vê lá o que é andrógio. Ao invés de nos revestirmos das roupas que o Senhor preparou para nós, preferimos andarmos, nos apegarmos aos andrógios. Ou seja, as roupas sujas, as roupas rasgadas, as roupas esmulambadas das nossas próprias justiças. Deixamos aquilo que Deus preparou para nós e insistimos em andar numa vida de pecado, em não largar o pecado, roupas sujas de maledicências, roupas sujas de carnalidades, roupas sujas de contenda, de inveja, de intriga, de tantas coisas, irmãos, que não deveria haver no nosso meio, que não deveria haver em nós.
roupas sujas, roupas rasgadas, não condiz com os filhos de Deus. Precisamos, irmãos, nos cuidar. Somos servos de Deus, somos filhos de Deus. Meus irmãos, a palavra nesta manhã é uma palavra de um pastor preocupado com o rebanho. Meus irmãos, como estamos entrando na casa de Deus? Como estamos nos apresentando diante de Deus, meus irmãos? Como estamos subindo aqui neste altar, que é o lugar que nós separamos para adorar, dar o nosso melhor para Deus. Temos botado roupas em condições de estarmos aqui neste altar. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nesta manhã possa estar falando aos nossos corações, que aqui não é lugar de brincadeira, que aqui não é lugar de outra coisa a não ser apresentar a Deus o nosso melhor, dar o nosso melhor para o Senhor. Como é que estamos subindo aqui, meus irmãos? Meu irmão, se você não tiver condição de subir aqui, ore a Deus, peça perdão a Deus, para você estar aqui falando, orando, cantando, tocando um instrumento. Aqui é um lugar separado para aqueles que estão com a responsabilidade de falar, de conduzir a congregação a um louvor, a uma adoração a Deus. Como estamos nos comportando, meus irmãos? Digo para os irmãos, infinitas belezas espirituais pairam sobre as nossas cabeças, meus irmãos. Coisas maravilhosas Deus tem preparado para cada um de nós que somos seus filhos. Coisas maravilhosas Deus tem preparado para os nossos olhos. Nós que somos seus filhos. Quer um exemplo? Olha essa plantinha aqui, meu irmão. Tão simples, né? Quase impercebível, diante de tantas coisas que Deus prepara para nós. Eu estava na minha casa contemplando essa planta, como outros que estão lá em casa. Ontem, esses dias que estava sol, essa planta, as pessoas chamam ela de 11 horas. 11 horas, né? 11 horas. E quando dá 11 horas, todas elas abriram. Abriram. De manhã, quando eu acordei, eu falei, vou levar aquela plantinha para a igreja. Já tinha planejado ontem. Mas aí choveu, de manhã, quando eu acordei, estava tudo fechadinho. Falei, e agora como é que eu vou falar para os irmãos que essa planta dá flor? Aí eu lembrei que o nome dela é 11 horas. Se o nome dela é 11 horas, porque ela vai abrir 11 horas. E agora é 11 horas, e a plantinha abriu as florzinhas, independente do sol. Parece uma coisa boba, meus irmãos. Mas esse é o cuidado de Deus com a natureza. Este é o cuidado de Deus com as coisas que Ele cria. Olha que coisa linda, maravilhosa. O ser humano pode tentar, mas nunca vai fazer algo como essa flor. Não vai. Porque aqui tem uma que está abertinha, essa aqui está murchinha, essa aqui vai abrir, outra já está caindo, algumas estão com a folhinha que está morrendo. Sabe o que é isso, irmãos? É o cuidado de Deus com a natureza. É o cuidado de Deus conosco. E Deus colocou essa plantinha aqui, como todas essas plantas, tudo que existe no universo, para que nós, seus filhos, cuidassem, para que nós que somos seus filhos, usufruíssem de tudo isso. Ele nos fez filhos seus e nos colocou como mordomos deste mundo para cuidarmos e desfrutarmos disso tudo que Ele criou. Porém, meus irmãos, muitas das vezes, nós somos como cego. Muitas das vezes, meus irmãos, nós nos comportamos como os cegos para com as coisas criadas por Deus.
Muitas das vezes nós somos como um morcego em relação à luz. O morcego não enxerga, não vê a luz. E muitas das vezes nós nos tornamos como um morcego, não conseguimos ver a luz de Deus, que quer nos conduzir, que quer nos orientar, que quer nos mostrar por onde devemos andar. Em outras palavras, Deus se importa com cada um de nós, meus irmãos. Deus se importa e Ele nos tem sustentado, tem nos cuidado. Deus enviou a este mundo o Cordeiro Santo, Imaculado, para morrer na cruz do Calvário, para nos trazer salvação, e essa salvação é a salvação eterna, para nos reconciliar com Ele. Mas muitas das vezes estamos alheios, estamos distantes daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E hoje, meus irmãos, nesta manhã, nós estamos sendo desafiados. Deus está nos desafiando nesta manhã. Vamos ainda permanecermos indiferentes? Vamos ainda permanecermos indiferentes no sono da morte? Alheios, distante de tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas, tantas possibilidades gloriosas que Deus tem para nos dar, meus irmãos. Terminando essa palavra, que a hora está avançada. O verso 11 diz assim: já hora de despertarmos do sono. E o verso 12 fala assim: a noite é passada, a escuridão se passou, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Meus irmãos, que nesta manhã possamos permitir que a luz de Deus brilhe sobre nossas vidas. Que a luz de Jesus, que a fonte de toda a luz, brilhe sobre nós. João 8,12 diz o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que nesta manhã, meus irmãos, antes de participarmos da ceia do Senhor, essa ordenança que Ele deixou para a sua igreja, nós possamos olhar para dentro de nós e pedirmos perdão a Deus por tudo aquilo que temos feito que não tem agradado a Deus. E assim, nós estaremos sendo, mais uma vez, lavados no sangue de Jesus. E assim, mais uma vez, nós estaremos branqueando as nossas vestes para nos apresentar diante dessa ordenança que Ele deixou para nós, sua igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.